Olá pessoal, dando continuidade nesses estudos, hoje vamos falar sobre quem podem ser esses 144 mil selados, porque até onde eu já ouvi pregações, se trata de judeus, mas nós vamos ver se trata mesmo ou não. E eu também vou deixar disponibilizado um outro estudo também sobre como mudaram a lei de Cristo, e agora entrando em alguns detalhes bem importantes sobre esse assunto. E para aqueles que já leram sobre a espada, que foi o estudo que eu deixei disponibilizado no último vídeo, talvez já começam a entender por que aqueles que vivem pela espada morrem pela espada. E que, como nós, devemos morrer para o pecado. E Jesus, ele é essa espada. E vamos começar sobre como o profeta João Batista, ele estava falando com o povo, e claro, para o seu próprio povo, que são judeus, em que ele acaba dizendo assim: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E essa pergunta, já trazendo para esse contexto, será que também estão induzindo a crer que se você é batizado, isso já seria o suficiente porque já demonstraram a sua fé publicamente e que já bastou, já está salvo? E infelizmente acabam não demonstrando como e de que forma nós de fato deveríamos morrer para o pecado, ao invés de morrer em pecado ou no pecado. Aí ele continua e diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E esses frutos são obras que confirmam, consumam a nossa fé. E continuando: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. E isso também acontece hoje em dia, pessoas dizendo: eu sou cristão, eu creio em Cristo, então eu não preciso fazer mais nada. Já sou a raça eleita, já sou povo escolhido. E aí João Batista continua dizendo: porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E veja bem, Deus é todo-poderoso, nada é impossível a ele. Então, essa frase não é simplesmente alegórica. Isso não pode acontecer. Na verdade, isso pode acontecer, sim, exatamente assim. Imagina só, lá no Egito, quando Moisés jogou aquele cajado e ele se transformou em serpente, e os sacerdotes do faraó também fizeram a mesma coisa, de onde surgiu aquela serpente? Como um pedaço de madeira se transformou, se transmutou em serpente. Então, isso não é impossível. Como isso acontece, isso aí já é uma outra explicação que a gente não tem. Mas, impossível para Deus, com certeza não é. E aí João Batista continua dizendo: já está posto o machado à raiz das árvores. A gente vai ver o que significa isso. Mas reparam o seguinte: está posto à raiz, não quer dizer que vai tirar a raiz, mas da raiz para cima. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E isso quer dizer que, na verdade, todos produzem alguma coisa. Então, será que esse fruto diante de Deus é bom ou é ruim? E aí, somente ele que vai avaliar. E se esse fruto não é bom, a árvore é cortada. E aí Jesus vem dizer em Mateus 21:43: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Como João Batista já tinha falado, o machado já está posto à raiz. Então, aquele reino foi tirado dos judeus, tirado no seguinte sentido: quem vai anunciar não são eles mais, porque eles rejeitaram aquele Messias, o Jesus, o Cristo. E por eles também não terem dado os respectivos frutos que Deus esperava, está passando a outro povo. E por conta desse fato também, é que nós não temos mais profetas como nós tínhamos no Antigo Testamento, e João Batista foi o último. Sendo que o dom de profecia continua, mas profeta como se tinha, não tem. E isso tem um motivo, porque a gente também vai ver aqui a diferença de que Deus formou a nação de Israel, a nação, e é diferente de um povo, que não é nação. Mas a gente vai ver isso aqui também. E aí em 1 Pedro 2, de 4 a 8, vai falar algo muito interessante, porque assim como a gente já viu lá nos primeiros vídeos sobre o que é a igreja, e que nós somos essas pedras que estão sendo edificadas para a habitação de Deus, e eu coloco aqui só reforçando, também vós mesmos como pedras que vivem. Então nós somos essas pedras. E a gente vai ver outros detalhes que tem lá no Antigo Testamento falando sobre essas pedras. E aí, como Jesus é a pedra angular, e ele está falando que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E para eles acabou servindo como pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. E a gente vai ver também o motivo que isso pode ter acontecido. A gente vai ver um texto lá em Miqueias 6:2 que diz: ouve, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. E essa controvérsia também se dá em relação ao Messias, porque ele foi prometido a eles primeiro, e depois às outras nações. Então, como era muito diferente do que eles esperavam, porque o ensinamento foi mudando, a essência desse ensinamento, na verdade, né? Os princípios que realmente Deus quer, eles foram mudados o foco para outras coisas que, na verdade, Deus não se importa. Então, eu também coloquei esse texto aqui de 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, que fala sobre a operação do erro, em que
Essa operação do erro também está dentro da igreja, e aí lembrando o texto lá de Deuteronômio 8:2, em que nesse texto de Deuteronômio ele está falando do período de 40 anos que eles andaram no deserto. E por que Deus fez isso? Primeiro, para humilhar. Segundo, para provar. E terceiro, para saber o que estava no coração dessas pessoas. Então, tudo que a gente vive aqui na Terra, na verdade, está provando o que realmente está no nosso coração. Nós queremos realmente nos conectar com o Criador de todo o coração. Temos buscado realmente de todo o coração, porque algumas pessoas acabam achando que fizeram algumas coisas, alguns ritos, e que está tudo certo. Estão aprovando a si mesmos. Só que tudo isso faz parte dessa operação do erro. Até mesmo no texto de Ezequiel 20 e 25, que a gente já viu nos primeiros vídeos, em que ele fala: pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Então, não é uma maldade de Deus, mas está posto a nós uma forma, isso para todos, né? Uma forma de tropeço em que o que realmente está no nosso coração é revelado. A quem realmente servimos e a quem realmente queremos servir. Aí olha só esse texto de Efésios 2, 19 a 20. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Eu lembro do que o profeta João Batista tinha falado. Dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então isso realmente aconteceu. E acontece a quem realmente tem a fé que Abraão teve. Em Gálatas 3, 29. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Efésios 4, 5 a 6. Ele diz que há uma só fé, um só Deus e Pai de todos, e que é sobre todos. Em Gálatas 4, 5 e 7. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós não éramos, mas agora passamos a ser. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus. E olha só que coisa interessante. Em Romanos 3:2, o apóstolo Paulo diz que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E a gente vai ver também, se nós, sendo feitos filhos, será que também somos feitos judeus? Pela fé? Em Esther 8:17, na última parte, vai dizer que muitos, naquele tempo, dos povos da terra, se fizeram judeus. Claro, talvez nesse contexto está falando de prosélitos, né? São como se fossem recém-convertidos ao judaísmo. Mas em Romanos 2, 25 a 29, vai dizer assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, aos judeus. Que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele o que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Então, nós podemos ser feitos judeus pela fé, se nós realmente praticarmos a palavra de Deus. Mas assim como Jesus disse que veio cumprir a lei, e a lei traz maldição àquele que não a cumpre, mesmo sendo um princípio só, sendo que o salário do pecado é a morte, ou seja, o cumprimento da lei é para realmente morrermos. E Jesus morre pelos nossos pecados. Ele paga o preço que é impossível do homem pagar por si mesmo. Então, se nós queremos realmente cumprir a lei, devemos também morrer. E como é que é isso? Morrer para o pecado. E aí sim, nasce um novo espírito. E essa circuncisão que é do coração no espírito, é nesse espírito que nasce novo. E se somos feitos famílias de Deus, e Jesus diz que é a videira, e nós os ramos, então isso nos torna uma só família.